Gente. Isso. Eu ia sugerir, o Renan, na verdade, ele deu a sugestão da gente gravar, eu acho que alguém já colocou para gravar, né? Iniciamos agora a gravação. Boa, maravilha. Bom, em primeiro lugar, né, agradecer vocês pelo convite. A gente fica muito feliz, assim, e eu acho que você falou uma coisa legal, Juan, sobre trazer o mercado de capitais, não o mercado financeiro, vamos falar assim, o mercado financeiro para Belo Horizonte, e já pegando um gancho aqui para a gente, né, da OR. Eu acho que nada melhor do que fazer esse link com mineração, né? Minas Gerais, Belo Horizonte respira mineração, faz parte do cotidiano da mineração. Então, eu acho que é uma coisa se encaixa, sabe? Eu acho que tem uma sinergia muito grande a gente falar sobre isso. Bom, acho que o Juan já deu uma breve introdução, mas eu sou Eduardo Cardoso, sou sócio da OR, diretor de investimentos. Eu sou formado em administração, mas eu sempre foquei minha atuação na área financeira, sabe? Não só a parte acadêmica, mas também todo o meu background, toda a minha experiência na área financeira. E mais especificamente sobre o meu background, desculpa, minha experiência profissional, sempre em áreas financeiras de mineradoras. Eu já tenho quase 20 anos, né, atuando na mineração, e como eu disse, sempre focado, né, na parte econômico-financeira, indo desde a avaliação de projetos para expansão, implantação de uma nova mina, produção, enfim, até a atuação mais intensa e mais direta dentro de controladorias e departamentos de FP&A de mineradoras. E nesse tempo, nesses quase 20 anos, eu passei tanto por mineradoras grandes e por outras empresas menores, por mineradoras menores. E trabalhei com diversas commodities, né, mas principalmente com ferro, né? Acho que o ferro é o mais latente, é o mais visível na nossa economia, e aqui em Belo Horizonte também, em Minas Gerais, ele é o mais presente, né? Está mais na vida do cidadão aqui. Bom, como eu disse, sou egresso, né, desse mundo corporativo da mineração, e eu cheguei à Aur Investments há 2 anos, um desafio completamente novo, sabe? Novo e não só para mim, mas eu acho que para o mercado brasileiro de mineração. A gente tem fundos, né, de private equity que investem em mineração, mas os fundos brasileiros, com gestores brasileiros, não existem, então acho que é uma novidade para o mercado também, e é um desafio super empolgante, sabe? Assim, a gente passou esses últimos 2 anos, eles foram bem desafiadores, né? Mas acho que é uma oportunidade que cativa, sabe? A gente está muito animado para o que tem para vir, para a OR, sabe? E falando um pouquinho da OR, como eu disse, a gente é a primeira gestora brasileira de fundos de investimento focada em mineração. Em outras palavras, né, a gente é um fundo de private equity atuando exclusivamente na mineração. O nosso time, ele é integralmente também egresso da mineração, sabe? E é um time muito multidisciplinar. A gente tem financeiro, né, no caso eu e mais uma pessoa, a gente tem geólogos, advogados, tem especialista em M&A, enfim, bem multidisciplinar, sabe? E essa turma toda já atuou, perdão, em várias partes do mundo com mineração, e se somar a experiência de todo mundo, sabe, o tempo de experiência de todo mundo, vai dar mais de séculos, sabe? E a gente acredita muito nesse diferencial que a gente oferece, sabe? Essa experiência que a gente tem na mineração, na verdade, mais do que isso, né? Essa experiência brasileira em mineração no Brasil, sabe? É um puta diferencial, e a gente acredita que a gente conhece todas as características desse mercado brasileiro. Bom, antes de falar um pouquinho do Fundo 1 da OR, só para, talvez, eu não sei se todos conhecem, né, sobre Private Equity, então falar rapidinho. Private Equity, são fundos de investimento de capital fechado, não são fundos abertos, né, negociados em bolsa, são fundos de investimento de capital fechado, em que você troca capital por participação. Só que sempre tentando ter algum tipo de influência. Claro, existem investimentos de forma passiva também, mas, via de regra, sempre tenta-se ter um tipo de influência nos investimentos que se faz. Então, você faz o investimento, você tem uma tese de investimento, na qual você traça um plano de criação de valor para se colocar em prática, obviamente, né, buscando sempre uma saída futura.
na qual você vai vender essa participação sua buscando um retorno positivo. Então, você cria a tese, investe, cria valor e faz a saída pela venda dessa participação. Obviamente, como eu disse, buscando algum retorno, né? Os fundos de private equity, geralmente, eles têm um prazo limitado, que varia entre, se pegar a moda, entre 10 e 12 anos, e os 4, 5, 6 anos iniciais de um fundo de private equity, eles são conhecidos como período de investimento do fundo, que é quando o gestor do fundo ele seleciona os ativos, ele seleciona as empresas nas quais o fundo vai investir. E a criação, a etapa seguinte, né, após o investimento, a criação, colocar em prática aquela tese de investimento, aquela estratégia, envolve alguns objetivos diferentes. Pode ser tanto a expansão de um negócio do ponto de vista produtivo, pode ser aumentar a capacidade produtiva, né? Pode ser uma expansão geográfica de determinada empresa, pode ser um turnaround financeiro, a empresa não está muito saudável das contas, então faz-se necessário uma injeção de capital para que ela consiga respirar, sabe? Pode ser um turnaround estratégico, ela está indo para uma direção, mas na verdade é mais vantajoso ir para outra, coisas desse tipo. Então, passado o período de investimento e a implantação e efetivação, né, dessa estratégia de criação de valor, você entra num período de desinvestimento, que é quando o fundo efetivamente planeja e efetiva a saída, né, dessas investidas, não só de uma, mas de todo o portfólio, buscando o retorno, né, a marca d'água do fundo ali, que é o retorno esperado pelos investidores. Bom, de forma bem resumida, assim, bem simplória mesmo, isso é private equity, né? E agora, falando um pouquinho mais sobre o fundo da Aura Investments, sobre o fundo 1 da Aura Investments, a gente iniciou os trabalhos dele no início de 2020, um pouquinho antes da pandemia, foi em fevereiro de 2020, e a gente captou 50 milhões de dólares, que é o equivalente ao câmbio de hoje, em torno de 270 milhões de reais. E a nossa tese de investimento, ela tem basicamente duas frentes. Uma é pesquisa geológica e a outra é construção e operação de minas de pequena escala. Entrando um pouquinho mais a fundo em cada uma das duas, tá? Na pesquisa geológica, na maioria das vezes, a gente entra fazendo uma parceria com o titular atual, né, de um ou outro direitos minerários. Deixa eu só fechar meu e-mail aqui, que está aberto. Pronto, perdão. A gente entra fazendo parceria com o titular do direito minerário, a gente troca participação com esse atual titular do direito minerário e a gente investe no projeto, a gente traça a estratégia de planejamento de pesquisa mineral, que geralmente esse titular do direito minerário ele não tem muito conhecimento, ele é um fazendeiro ou ele é de uma empresa que atua num outro ramo de atividade. Então, a gente entra com o capital e com o conhecimento técnico e gerencial de um projeto desse, sabe? E aí, tem um ponto importante aqui, que é o seguinte, por que esse titular não consegue, muitas vezes, implementar um projeto desse sozinho, exceto pela parte técnica? Existe uma dificuldade, uma barreira muito grande hoje, que é capital. Esses projetos, eles demandam capital para a mineração, é um capital pequeno, talvez, coisa de 5, 10, 15, até 20, 30 milhões de dólares. É um capital pequeno no âmbito da mineração que a gente conhece, né? Geralmente grandes minerações, mas que para uma pessoa, para um indivíduo, ou para uma empresa familiar, ou uma empresa de máquinas de um local específico, é muito dinheiro, sabe? E aí a Aura Investments, a gente consegue proporcionar os dois, tanto o capital quanto o conhecimento técnico e gerencial para o desenvolvimento de um programa de pesquisa mineral. Sobre a outra estratégia nossa, que seria o investimento em construção e operação de minas de pequena e média escala, a gente está bem, como eu disse, bem acostumado a ouvir sobre os grandes projetos de mineração, né? Mas existe um outro universo na mineração, que são essas pequenas e médias. Elas são muito representativas. Elas têm um papel muito importante
na mineração do país como um todo, sabe? Muitas vezes elas fornecem para as grandes, ou então elas fornecem para uma determinada região, elas que sustentam, suportam aquela região. Enfim, e esses negócios também costumam ser negócios familiares, de gente que tem pouco envolvimento com o mundo da mineração, sabe? Então, eles não têm, muitas vezes, as estratégias, ou eles não têm o conhecimento mais apurado do negócio. E outro ponto também, assim como nos ativos de pesquisa mineral, essas empresas, essas pequenas e médias empresas, elas também têm uma dificuldade muito grande de encontrar capital, sabe? Apesar delas terem as garantias, elas têm o maquinário ou têm já algum imóvel, alguma coisa que elas podem dar em garantia, acessar o crédito é muito difícil, e quando elas conseguem, o crédito costuma ser muito caro, sabe? Então, de novo, a gente, enquanto fundo de private equity, a gente consegue suprir esses dois gaps, né? Tanto a parte técnica quanto a parte do capital, é a parte do negócio como um todo, a parte da mineração como um todo, né? E a gente, nesses 2 anos de fundo, a gente já fez 2 investimentos. Um é um investimento totalmente greenfield no Pará, onde a gente está pesquisando cobre e ouro. E o outro é um outro investimento também em pesquisa mineral, que é aqui em Minas Gerais, que a gente está pesquisando. Na verdade, esse não é tão greenfield, ele já tem uma determinada reserva, e a gente está buscando aumentar, expandir essa reserva, e é um ativo de ouro. Pensando de hoje, o nosso fundo tem 10 anos, tá? Pensando de hoje até a liquidação do fundo, a nossa ideia é fazer mais 6 a 8 investimentos. E aí, obviamente, mesclando as duas estratégias, sabe? Mesclando tanto o pesquisa mineral, que é o nosso foco principal, mas também buscando ativos para construção e operação, sabe? Já que essa estratégia dessas duas frentes diferentes é para minimizar risco do portfólio como um todo, porque pesquisa mineral, ativos de pesquisa mineral, eles têm um risco maior, é um risco quase que binário, sabe? Você pode encontrar um depósito, no caso de uma descoberta, quando você está buscando, na verdade, descobrir, né? Ou você pode não encontrar nada. Então, assim, é um risco tanto quanto binário, mas, por outro lado, a gente balanceia o portfólio com essas operações, sabe? Com ativos para construção e operação, já pensando em dividendo e, obviamente, na consolidação de uma empresa para uma saída futura. Bom, é isso, sim. Falando sobre mim, sobre a OR, um pouquinho sobre Private Equity, é isso. Passo a bola para vocês de novo. Não sei se para o Juan, para o Uric. Maravilha, Eduardo. Muito bom. É legal a gente ver esse fato único da OR Investments. Acho que uma coisa que você comentou bem no início, é a primeira gestora de investimentos focada em produtos voltados para mineração, em Minas Gerais, inclusive. Então, não tinha outro lugar para ser, né? Pois é. Dá a vocês assim um destaque até em dobro, né? São a primeira e, ao mesmo tempo, vocês estão aí no local que acho que é o local, como você disse, né? Não tinha outro lugar para ser. Mas muito legal. Enquanto São Paulo é a capital financeira do país, né? Acho que Belo Horizonte é a capital da mineração. Sem dúvida nenhuma. Verdade. Não, legal. Obrigado, Eduardo. Eu acho que igual o Juan destacou muito bem no início aí do nosso webinário, a ideia do SENC é desmistificar os conceitos, fazer conexões entre profissionais jurídicos, gestores, administradores, para justamente fomentar o desenvolvimento desse mercado, fazer com que os empresários, muitas vezes, igual você destacou aí, né, pensando nessas minas de pequena e média escala, que é uma das vias que vocês investem, uma das técnicas de investimento que vocês adotam, muitas vezes esses empresários têm garantias, mas não têm acesso ao capital e desconhecem essas alternativas que tem tudo para fazer com que o negócio deles prospere. É até engraçado porque eu tenho um cliente nosso aqui da Austrália que eu comentei de vocês e ele, assim, tudo bem, Minas Gerais tem mineração, mas eu não sabia que investia tanto assim em tecnologia, em fomento. Eu falei, você está brincando? Né? Minas Gerais, olha o nome, né? Essa pode ser de miners, não tem como. Ele, não, mas a gente não sabia, tem startups que mexem com isso aí, tem fundos que investem
especificamente em projetos. Então, eu acho que esse papel de desmistificar os conceitos, eu acho que tem tudo para fazer com que o mercado se integre mais e que também tenham investidores de fora. O que você falou, os investidores hoje, vocês, como vocês não vão ao mercado, aí já entrando aí como advogado tem que falar de instruções, né? Então, quando o Eduardo fala isso, ele quer dizer que eles não fazem ofertas públicas pela ICVM 400, eles fazem pela 476 com esforços restritos, buscando investidores institucionais, investidores qualificados, outros fundos, às vezes, estrangeiros, para poder fazer os aportes aqui. E aí é importante até poder trazer esses investimentos, trazer esse capital certeiro, né, e eficiente para poder ser realmente um smart money e fomentar e possibilitando que vocês investam mais em pesquisa, em trazer gente boa para poder auxiliar tanto nas pesquisas geológicas como nessas empresas nessas minas de pequena e média escala. É importante desmistificar os conceitos. Nessa linha eu já comecei. É só bom falar só conceituar para o público, colocar tudo na mesma página, o que é o FIP, qual que é a diferença do Venture Capital para o Private Equity. FIP é Fundo de Investimento em Participações, e ele está lá regulado lá na instrução normativa da CVM a 578. Tem vários tipos de FIP, então tanto o Private Equity como o Venture Capital é um tipo de FIP. O viés deles não é só investir, como o Eduardo já destacou aí, não é só investir na empresa, em comprar ações de alguma empresa ou investir capital. Você pode investir em vários títulos imobiliários. Você pode investir em debêntures, conversíveis ou não, você pode investir em bons de subscrição, você pode investir diretamente na empresa. E a diferença por exemplo, um multimercado, de um FDIC, é que a remuneração dele só vem na hora do exit, na hora que vai resgatar o capital, como o Eduardo disse, lá no 12º ano, por exemplo, o 10º ano, depois de ter todo esse período de maturação do investimento, quando dá valor, agrega valor ao negócio, nada mais justo que o cheque que ele deu há 10, 12 anos atrás seja recompensado. Tem muita gente aí trabalhando, senão todo mundo tem contas a pagar, então é mais do que justo também o valor agregado que é posto também ter um retorno tão satisfatório quanto. Então, pensando no Venture Capital, no Private Equity, o Venture Capital, normalmente, assim, em regra, ele não tem, são cheques menores, normalmente eles são mais focados naquelas startups em estágio semente, ali, o seed money, ou no estágio pré-operacional. Então, um cheque é menor, normalmente eles não colocam pessoas lá dentro, isso eu falaria até 5 anos atrás. Hoje já tem alguns que são Venture Capital, se colocam como Venture Capital, mas já colocam pessoas para ajudar na governança corporativa ou diretamente na operação, se assemelhando, tendo alguns traços de Private Equity. Mas, em regra, para diferenciar, para facilitar o conceito, o Venture Capital ele quer o cheque dele de volta depois, então ele aporta naquele estágio de semente, está lá regulado, acho que no artigo 16 ou 15 da 578, e tem fundos de Private Equity que aí já colocam cheques maiores, já agregam para a governança ou direto para a operação, e que podem, sim, também investir em startups, mas que pode até entrar um pouco aí num conceito parecido com o de Venture Capital, porém, normalmente eles são mais norteados para projetos específicos. Por exemplo, um fundo de participação em infraestrutura, que investe em projetos de mineração. Imagino que vá muito ao encontro da expertise da Ori Investments, que aí é o artigo 17 da instrução. Tem algumas questões fiscais, mas, em regra, é importante para a CVM entender, olha, eu sou um FIP de infraestrutura, eu vou investir aí em projetos, eu vou ter títulos, e eu tenho aqui eu estou agregando ao mercado de mineração com tecnologia, com todos esses aparatos. Então, é bom só para contextualizar como que funciona. Além disso, a Ori, por exemplo, quem investe aí no mercado, por exemplo, eu quero investir em PDR, eu vou lá e eu visto no Western, fazendo propaganda de graça aqui, por mais que ele tenha me deixado bem insatisfeito nos últimos 3 meses com a queda, acho que eu perdi em 2 meses, que eu não tinha ganhado em 5 investindo nele, mas vamos fazer propaganda para o Western, né? É uma gestora, o fundo é o Western,
mas ela é a gestora do recurso, ela faz a alocação. Tem investidores que aportam ali nela, ela faz a alocação. A Ori, ela tem o fundo de private equity dela, que ela é a gestora do recurso. Tem administrador, tem os investidores nos casos institucionais, e ela faz a alocação. Ela poderia agir com a diligência, que no direito americano fala de duty of care, né? Que é justamente para você ter o dever de diligência, usar aparato de auditoria, mas a tese de investimento é minha, eu faço investimento sem a interferência direta dos investidores. Eu só submeto à Assembleia Geral de Cotistas aquelas matérias se tiver um conflito de interesse, se tiver alguma coisa muito específica dentro do planejamento de investimento. Tem essa figura, ou tem uma figura que é muito salutar, e só uma aí, já rasgando cedo, só uma gestora que confia no próprio TACO, que implementa, por exemplo, um comitê de investimento. Apesar de ser facultativo, ela traz assim, olha, investidor, você quer me ajudar a aprovar projetos, definir as diretrizes que nós vamos seguir para trazer ainda mais transparência e segurança ao negócio? Eu vou implementar um comitê de investimento. E aí, nesse comitê, vai estar previsto o regulamento do fundo, como que ele vai ser composto, a periodicidade das reuniões, e o gestor convida aqueles investidores, por exemplo, ou profissionais de mercado que possam agregar na hora de alocar recursos ou na hora de intervir em um projeto ou depois ele pode, acho que provavelmente pessoas vão, nas perguntas prévias, aí eu vi que já teve gente que perguntou isso, deve poder destrinchar melhor. Mas, em regra, é assim que funcionam os aspectos jurídicos. E aí, só para isso, era só para colocar todo mundo na mesma página. E aí eu deixo o Uri, que vai querer tocar um pouco dos aspectos tributários aí, em geral, que espera de fundo, mas depois eu quero deixar uma provocação só para o Eduardo, que era duas, na verdade. Uma que, qual que é a diferença para ele dos investidores? Eu sei que tem investidores institucionais estrangeiros que investem na gestora dele, no fundo deles. E qual que é a diferença para ele do investidor brasileiro, a principal diferença do investidor brasileiro para o estrangeiro? Eu falo tanto no aspecto de governança, de apresentar documentos, ou até na mesma forma no trato de lidar, não sei, se ele puder comentar um pouco, eu vou ficar satisfeito. Eu acho que muita gente aí também tem essa curiosidade, esse interesse. E também eu vi que, igual ele falou, ele tem duas teses de investimento muito sólidas, de pesquisa geológica e em minas de pequena e média escala. E aí eu queria saber se um investidor institucional quer ter eles como investidor, mas que está em tem um outro objetivo, que está fora da tese de investimento deles. Vocês se adequam a essa necessidade de um investidor ou não? A nossa expertise está nessas duas teses de investimento, a gente não abre margem para dividir nossos esforços com outro tipo de tese. E aí são essas duas provocações que depois eu queria ouvir dele. Eu acho, inclusive, que, Eduardo, se quiser responder, né, já para a gente não perder a meada. Vamos lá. Bom, sua primeira pergunta sobre o perfil dos investidores. Sem sombra de dúvida, o investidor estrangeiro ele tem uma formalidade muito grande. Não é só uma formalidade no trato, não. É uma formalidade também em relação a toda a regulamentação, a todo o caráter jurídico da coisa, sabe? Do fundo. E de toda alteração que a gente tem que fazer é um pouco mais processual com ele, sabe? Enquanto que o investidor brasileiro ele já é mais, claro, ambos são muito sérios, né? Mas o investidor brasileiro ele já consegue tratar as coisas de uma forma um pouco mais informal, sabe? Muitas vezes, às vezes, um WhatsApp resolve, enquanto que com o outro você tem que marcar uma reunião e tem que fazer ata e por aí vai. Isso tanto em relação ao trato quanto em relação à parte regulatória. É muito mais fácil você, pelo menos mais fácil no sentido de agilidade, acho que até a própria comunicação, sabe? É muito mais fácil a gente lidar com o investidor local do que com o investidor estrangeiro. Mas, de novo, mais fácil no sentido de comunicar, de abordar e de tratar os assuntos. Não que um seja mais bacana que o outro, não é nesse sentido. Mas realmente há uma diferença, é uma diferença muito grande, sabe? É uma diferença bem perceptível. E a sua outra pergunta foi sobre desviar da tese. Tá, me lembrei. Eu acho assim, claro, a gente vai avaliar
dependendo do tipo de proposta que aparecer, a gente avalia para ver se tem alguma sinergia ou não, ou se o desvio é muito grande ou não. Mas se for uma coisa totalmente fora da nossa estratégia, a gente não sai. A gente não desvia desse esqueleto que a gente já tem desenhado e que é onde, na verdade, está toda a nossa expertise. Legal, obrigado. Acho que já vou emendar então, né, Eduardo? Eu não posso deixar de fugir, né, das questões tributárias, que é a minha área. Acho que para vocês que fazem private equity, evidentemente, né, quando você investe um capital pesado, quando você tem um aporte pesado, acho que no mundo todo o que você quer é segurança. Né? Você quer segurança jurídica, você quer saber que daqui a 10 anos, aquela operação que você faz, né, ela continua sendo da mesma maneira. E se um dia, né, se por acaso a CVM tratar sobre ela, se a Receita Federal tratar sobre ela, se um tribunal tratar sobre ela vai continuar sendo a mesma coisa. E no Brasil nós não temos isso, né? A gente tem que entender claramente onde nós estamos, né, qual é o nosso ambiente de negócio. E eu acho que tem 2 pontos aqui que eu gostaria de abordar com você também, né, a gente trocar essa ideia. O primeiro é da proposta de reforma do imposto de renda, né? E é engraçado porque, né, acho que nem eu, nem o Lucas, nem você, né, até certo ponto, e o pessoal que está assistindo, quando eu estava na faculdade, né, isso tem 1 ano e meio, o pessoal já falava, os professores já falavam, olha, tem 30 anos que a gente está ouvindo que vai sair uma reforma do imposto de renda. Na verdade, uma reforma tributária como um todo. Então, e aí chegou outra geração, tem 20 anos que a gente está escutando que vai sair uma reforma tributária. Aí tem 10 anos que nós... e tem 7 anos que a gente está escutando que vai ser uma reforma tributária, e sempre tem algum assunto, né? E a política é assim, sempre tem algum assunto que, né, que tem mais capital político para esse ou aquele e que toma o noticiário. A Câmara começou, né, esse projeto para a reforma do imposto de renda. É engraçado que esse projeto ele veio do governo, tá, do Paulo Guedes, só que quando ele chegou na Câmara, ele foi totalmente destroçado, né? Alguns pontos, a meu ver, com bastante propriedade, né, porque eram pontos ruins. Outros pontos, até discordo, acho que eram pontos interessantes. Mas o fato é que, né, o PL 2337, ele foi aprovado na Câmara ano passado e vai para o Senado. Né? Na Câmara, ele foi, salvo engano, relatado pelo Celso Sabino, e no Senado agora pelo senador Ângelo Coronel, né, que está, inclusive, fazendo discussões aí. E tem alguns pontos, por exemplo, né, que eu acho que para os fundos de private equity e para os FIPs, né, para os fundos de investimento e participação, acho que vai ser uma coisa interessante porque não vai mudar muita coisa. Né? Quando a gente tem uma reforma de imposto de renda, ou qualquer reforma tributária, uma das preocupações sempre é, poxa, o que isso muda para o meu negócio? Né? O que impacta o meu negócio? Mas para os fundos de investimento e participação, que é o caso da Ori, né, como uma gestora, quando a gente tem lá o Come Cotas, por exemplo, né, para quem está assistindo, está vendo a gente, o Come Cotas, pessoal, nada mais é do que uma antecipação do imposto de renda, tá? E que ocorre 2 vezes ao ano. Então, ele ocorre em maio e em novembro. E isso é um problema, né? Quando a gente acha assim, tudo bem, você está fazendo uma antecipação do imposto de renda, só que isso é um problema que você precisa fazer uma série de obrigações que a gente chama acessórias, né? Para preencher formulário para a Receita Federal, você tem que declarar isso em alguns formulários, né? Para quem, enfim, tem obrigações acessórias. Em vários sistemas que você tem, sistema bancário. Então, quando você tira isso, né, você reduz um pouco a sua burocracia. No caso do Come Cotas, é bom porque os FIPs eles continuam sem incidência desses Come Cotas, né, os fundos de investimento e participação, graças a Deus, né, eles são dinâmicos e não precisam se preocupar com isso. Então, isso não muda na reforma, os fundos de investimento e participação, eles continuam a não estar incidentes, né, da cobrança do Come Cotas. Acho que um outro ponto, né, que é bastante sensível para vocês é que quando um FIP, né, quando um fundo de private equity, ele faz uma venda com lucro, né, para ser bastante, né, um ganho de capital dessa participação que ele tem numa investida, ele tem que recolher os 15% do imposto de renda, né, e mesmo que esse investimento não seja repartido, tá, mesmo que as cotas, né, não sejam infladas por esse investimento, esses 15% continuam, tá? E aí é uma questão interessante, porque o governo queria que fossem 20%.
Então, né, acho que quando eu falei no início que caminha bem o projeto em algumas alterações, não faz sentido você tirar uma alíquota de 15% e passar para 20% de um dos maiores veículos de investimento que o país tem hoje, que é o fundo de private equity. Né? Isso é uma coisa muito sem noção para quem está no mercado. Né? No caso de vocês, vocês sabem o que né, quão considerável é você passar uma alíquota de 15% para 20%. Pode parecer que 5% é pouca coisa, mas é bastante coisa, a gente coloca num montante global. Acho que um outro ponto aqui, e aí eu começo a discussão com você, Eduardo, né, para ver o que você acha também, é que, como um fundo de private equity, que vocês são, né, e submetidos também à instrução 555 da CVM, né, vocês têm que fazer os testes de estresse. Né? O que são os testes de estresse, para quem está ouvindo a gente nunca ouviu falar? Testes de estresse são testes que a administradora e a gestora do fundo elas têm que fazer para ver a liquidez daquele fundo. Ou seja, aquele fundo ele consegue honrar com o seu patrimônio, aquele fundo ele tem capital para fazer a atividade que ele faz, aquele fundo tem capital para ir em eventual quebra, né? Ele está garantido para os cotistas e para os investidores. Então, o administrador e o gestor, eles têm que fazer alguns testes, né? Testes que olham ativo, passivo, o tamanho do investimento. E por que isso é muito importante? Tem dois exemplos muito bons, inclusive um dos exemplos a gente pegou no escritório bem parecido esses dias. Eu não sei se vocês conhecem aquela marca esportiva, a Under Armour, acho que todo mundo conhece aí. O que aconteceu nos Estados Unidos, salvo engano, no estado de Oregon, tá? Tinha um fundo que aportava, um fundo de private equity, que aportava uma grana pesada na Under Armour. E nas várias reuniões, né, nas assembleias dos cotistas do fundo, alguém sempre questionava, tá, um investidor qualificado sempre questionava se aquele fundo que estava aportando na Under Armour, ele fazia um teste de estresse. E o que acontecia? Né? Os consultores, os auditores, estamos fazendo testes. Ok. Passava uma outra reunião, uma outra assembleia, o investidor qualificado sempre falava, estamos fazendo teste de estresse no fundo que está aportando? E os auditores e os consultores estamos fazendo teste de estresse. O que você descobriu depois de 2 anos e meio? Que esse fundo que aportava uma bolada na Under Armour, nem a gestora e nem a administradora estavam fazendo testes de estresse de forma satisfatória. Para não dizer assim, que eles estavam fazendo meia boca. O que eu quero dizer com meia boca, pessoal? Quando você faz um teste de estresse, você tem que avaliar várias condições. Né? Você tem que avaliar o mercado em que você está, você tem que avaliar, inclusive, situações que são muito extremas, né, Eduardo? Situações que te levam, né, ao sufoco financeiro mesmo. No final das contas, o que aconteceu? Esse fundo quebrou, tá? Esse fundo que aportava uma bolada na Under Armour quebrou. E, como nos Estados Unidos é muito comum, o que os acionistas e os investidores fizeram? Judicializaram. Né? Então, esse é um dos riscos gigantes de quando você não faz um teste de estresse, porque, né, como o Lucas bem disse, você tem o Duty of Care, né, e o Duty of Loyalty nos Estados Unidos, que é bastante comum, que são os deveres de cuidado e lealdade daquele que está fazendo a gestão e a administração do fundo. E tenho quase certeza de que esses investidores eles vão ganhar essa ação no tribunal, porque dificilmente, né, quando você faz um teste de estresse que é, digamos, meia boca, você consegue demonstrar que você estava cumprindo com o seu papel, né, com o seu dever de lealdade, com o seu dever de diligência. E aí, Eduardo, né, até para, né, ver o que você acha disso, qual é o seu posicionamento, os fundos de private equity no Brasil, eles fazem esses testes de estresse de maneira satisfatória, né? Você acha que está condizente com o que acontece lá fora? Quais são os testes de estresse que vocês costumam fazer, né? Vide pandemia Covid-19, né? A gente tem uma situação que a gente nunca viveu no mundo. Então, assim, como é que você enxerga isso? Quais são os principais testes que vocês costumam fazer? O que para vocês funciona, o que não funciona? Bom, vamos lá. Realmente, assim, é uma ferramenta muito importante que, de certa forma, ela vai traçar os cenários desde os mais extremos até cenários mais suaves, né, para medir liquidez de fundo, para medir capacidade de se honrar com seus compromissos, né? Eu acredito, pensando sobre o Brasil, tá? É um pouco difícil falar sobre outras gestoras, outros fundos, mas eu acredito sim que a gente tem muita gente séria fazendo isso aqui no Brasil.
O nosso dos nossos principais investidores é um grande fundo de fundos brasileiro, respeitadíssimo, e que investe em mais de 400 empresas. Se você analisar nos fundos que eles investem, e no que esses fundos investem em empresas, eles têm mais de 400 empresas no portfólio. Então, assim, do universo que a gente conhece, são pessoas muito sérias, sabe? Então, a gente acredita, sim, que o mercado é bem desenvolvido, o mercado brasileiro é bem desenvolvido nesse quesito. A gente não tem, se você olhar, não tem nenhum caso de escândalo, nem nada no passado, sabe? No passado recente também. E pensando do nosso lado, a gente sabe, os nossos investidores, eles sabem que a gente tem, na nossa tese, uma estratégia que é essa de pesquisa mineral, de pesquisa geológica, que, como eu disse, ela envolve um risco um pouco binário, que você pode perder tudo que você investiu. Isso faz parte do negócio, eles têm consciência disso, e eles querem correr esse risco. Só que, mesmo assim, a gente faz todo tipo de cenário. E o que está mais envolvido no nosso negócio? O nosso negócio é, claro, política fiscal, política cambial, política monetária, isso pensando no macroeconômico, e pensando no lado da mineração, a gente testa também preço de commodity. Isso a gente tem visto aí, especialmente depois da pandemia, a gente tem visto o quão volátil, o quão sensível isso é a qualquer movimento de qualquer parte do mundo. Então, commodity, a gente testa muito também tamanhos de reserva para a gente medir esse determinado ativo. Por mais que a gente faça, eventualmente, uma descoberta geológica, pode ser que essa descoberta geológica não seja de um ativo de classe mundial, pode ser de um ativo pequeno, muito pequeno, que não tem apelo comercial para uma outra mineradora interessada em comprar. Então, assim, são vários parâmetros, né, óbvio, que a gente avalia, mas do nosso lado a gente tem mais controle para avaliar sobre esses aspectos ligados à mineração. Tudo bem, a gente testa também câmbio, como eu disse, né, imposto, vai ter imposto aqui, não vai ter, vai ser isento, não vai estar na SUDEM, não vai ter desconto, não vai, por aí vai, mas mais objetivamente sobre o nosso negócio, a gente testa muito sobre essa parte relacionada à mineração. E, de novo, só reforçando, eu acho que no Brasil a gente tem gestores muito responsáveis. De novo, não temos nenhum caso de escândalo recente, nem nada. Então, assim, é uma indústria. O mercado financeiro brasileiro ele é muito bem regulado, né? Assim, ele não é a casa da mãe Joana, vamos falar assim, né? Ele é muito bem regulado, e as pessoas que trabalham nele são pessoas muito sérias. E é um mercado caro, assim. Já pegando um outro gancho, se a gente for analisar um fundo de private equity, para o investidor é um fundo caro. Ele paga taxa de gestão, ele paga taxa de performance, ele paga administrador, ele paga auditoria, enfim. É uma máquina mesmo para um fundo funcionar, sabe? Então, assim, é uma coisa que só tem pessoas sérias, até onde a gente conhece, só tem pessoas sérias envolvidas. Então, é de se ter credibilidade, sim, sabe? No private equity brasileiro. Eu vou emendar uma pergunta, pessoal, inclusive, agora que o Eduardo falou do ambiente aqui no Brasil, das pessoas envolvidas nesse tipo de trabalho de demanda. A gente queria saber de você, Eduardo, como é que é o cliente que procura vocês? Como é que é, enfim, o perfil desse cliente, no que ele está interessado, quem que ele costuma ser? Se você puder contar um pouquinho mais para a gente? Claro. Bom, os nossos investidores, a gente tem 2 investidores âncoras, né, que são 2 fundos de fundos. Um fundo de fundos brasileiro, que é a Spectra Investments, que é um dos maiores fundos de fundos brasileiros, na verdade, e um fundo de fundos americano. Eu acredito que grande parte do private equity no Brasil ele é movimentado por fundos de fundos. Mas existe uma outra classe também, que são os... Como é que eles traduzem? Eu acho que é gestão de patrimônio, se não me engano, que são os wealth managements, que são geralmente... eles fazem uma tradução, que eu acho que é fundos de gestão de patrimônio, mas mais conhecido como wealth management, que fazem gestão de grandes fortunas, geralmente de famílias muito abastadas, sabe? Isso, exatamente. Então, eles são muito comuns também nessa indústria do private equity. E a gente tem visto um movimento
do investidor de varejo, é claro que ainda é embrionário, né? Mas a gente tem visto o movimento do investidor de varejo procurando esses investimentos alternativos. Inclusive, hoje saiu uma notícia de uma aquisição da XP que vai acabar culminando em levar esse tipo de investimento alternativo para o público de varejo, tentando democratizar um pouco esse tipo de investimento. Entendi. Legal. Vocês têm uma pretensão nesse sentido, assim, no futuro, de disponibilizar isso a nível varejo? Sim, é uma ideia para um fundo futuro da OR, é uma ideia porque, como a gente tem visto hoje, tem indícios de que vai ser uma tendência, sabe, de mercado. Uhum. Legal. Só um exemplo, vou aproveitar e dar um exemplo, perdão. A XP lançou um fundo, né, que, se não me engano, o investimento mínimo era R$50 mil, e eu não me recordo exatamente quantos cotistas foram, mas ela conseguiu levantar R$2 bi nesse fundo, só no varejo. Só no varejo não, né? Com um fundo voltado para o varejo. Claro que deve ter um outro investidor institucional ali, mas certamente ela conseguiu abarcar alguns investidores, pessoa física, vamos dizer assim. Uhum. Bom, é interessante ver como esses novos produtos assim, né? São produtos que agora têm chegado ao mercado e principalmente por meio de vocês, isso vai acabar se popularizando. Inclusive, isso casa muito bem com o nosso interesse, tanto do Senc, como de vocês, imagino, de trazer isso mais para o público, né, para o mercado. Esse interesse voltado para o Private Equity, ali no foco em mineração. O Uri que tinha levantado um ponto aqui, acho que isso vai dar uma pergunta, inclusive. Ele chegou a comentar da Covid, né, das dificuldades que isso trouxe para o mercado. E, Eduardo, você puder contar um pouco para a gente como isso afetou a tese de investimento de vocês e como isso afetou o negócio de vocês? Porque a gente sabe que muitos negócios, aqui no Brasil, inclusive, enfrentaram dificuldades no início, mas no fim da pandemia, ou então nesses últimos meses, ou então no fim de 2021, eles apresentaram um crescimento elevado. Então, como é que isso afetou vocês em específico aí na OR? Tá, assim, pensando na... Estou ouvindo um eco. Enfim, pensando na tese de investimento em si, ela não sofreu alteração nenhuma. A tese de investimento continuou sólida da mesma forma que ela foi formatada. O que alterou, no fim das contas, foi o nosso modus operandi, assim, a nossa rotina, né? Mas, de novo, a tese continuou bem sólida. Eu acho que como todo mundo, né, assim, a gente ficou um pouco receoso no início, sem saber como que as coisas iam acontecer, isso, enfim, para todo mundo, né, como eu disse. Eu acho que fechar um deal, fechar uma transação de forma virtual, acho que era uma coisa inimaginável, né? Acho que ninguém nunca esperava por isso. O dia do champanhe online, né? Exatamente. Mas eu acho que a gente se adaptou bem, sabe? A gente se adaptou muito bem a essa nova realidade, e até por isso a gente conseguiu fechar 2 deals durante a pandemia, sabe? Durante o lockdown pesado. Claro, a gente fez as nossas visitas de campo, fizemos as due diligence da forma correta, né? Assim, o que precisava ir a campo, a gente foi a campo, mas todo o resto a gente fez de forma virtual ou eletrônica. Mas correu tudo bem, digamos assim, a gente se adaptou e não tivemos a tese impactada. A gente pensou também que poderia haver algum impacto na oferta de oportunidade, sabe, de projeto de oportunidade para a gente. E eu acho que também foi uma surpresa, sabe, porque no início, né, se a gente pegar do início da pandemia, do início da OR, até hoje, o nosso pipeline de projetos ele cresceu 340%. Claro, esse é um número que não vai cair nunca, né? Porque a gente vai só acumulando, mas a velocidade com que ele cresceu, para a gente foi uma surpresa assim, imensa. E as razões podem ser diversas, né? Assim, mas a mensagem que eu acho que fica é que esses projetos eles são, na verdade, carentes de capital e eles viram uma oportunidade, enxergaram que o Private Equity pode ser uma oportunidade, na verdade pode não, é uma oportunidade é uma força motriz para desenvolver isso, sabe?
Então é isso, assim, a gente não foi impactado, pelo contrário, a gente teve uma movimentação muito grande, sabe? Foi bem turbulento positivamente, foi bem atribulado esse momento. Imagino. Até emendando uma pergunta em relação a isso, você contou do crescimento de vocês, mesmo mantendo a tese de investimento de vocês, claro, mas esse crescimento abrupto de vocês. E aí a gente queria saber, acho que foi uma pergunta que a gente até comentou aqui internamente antes do início da nossa conversa. Como é que você vê, Eduardo, o crescimento da OR, e não só da OR, né? De todas as possíveis gestoras que venham a ser criadas aí com esse foco na mineração, nesses próximos anos? Vamos botar um prazo aí, um prazo de 5 anos, porque agora vocês estão, né, vocês são esse líder aqui no mercado de Minas, mas você acha que no futuro isso pode crescer a ponto de ser um mercado bem consolidado aqui no Brasil? Bom, vou quebrar essa pergunta em algumas partes. Eu acho que a gente falando em private equity, independentemente do foco em mineração ou não, pensando na indústria de private equity e venture capital, acho que o crescimento no Brasil é um crescimento iminente, sabe? Tudo bem, a gente tem taxa Selic aumentando, que vai acabar desviando recursos para renda fixa, mas acho que esse é um movimento de curto prazo para estancar a inflação, por exemplo. A tendência que a gente vê quando você afasta um pouco a lupa, eu acho que é muito positivo para o private equity no Brasil, sabe? Pensando no ano passado, se não me engano, em 9 meses do ano passado, de janeiro a abril, foram investidos 38, 40 bilhões de reais em empresas de capital fechado. Isso representa 120% a mais do que foi investido no mesmo período de 2020. E, além disso, não só os investimentos, né, os aportes, mas as saídas, as vendas de participação pelos fundos de private equity também subiu. Foi da ordem de 17, alguma coisa entre 17 e 20 bi no ano. Isso dá mais de 40% em relação ao mesmo período de 2020. E essas saídas, eu acho que elas passam uma mensagem muito importante, uma mensagem de liquidez, de que o mercado de private equity está se tornando a cada dia mais líquido. E para o mercado em si, esse capital da saída ele vai acabar retornando para o próprio private equity em forma de reinvestimento, né? O ecossistema. Isso. Um outro ponto, eu acho que que eu mencionei na questão anterior, que é um pouco da questão regulatória, assim. A gente tem visto um apetite, né, do investidor de varejo por investimentos alternativos, né, por private equity, venture capital, e isso eu acredito também vai ser uma catapulta para esse mercado, sabe? No ano passado, se não me engano, a CVM fez um estudo em que ela viu que existe apetite para esse investidor de varejo por investimentos alternativos. Então, assim, a gente acredita que a CVM vai fazer algum movimento para facilitar a entrada desses investidores nessa indústria, sabe? Mais um ponto, eu vou falando e vou pensando. Mais um ponto, eu acho que é muito legal da gente analisar agora o Brasil, né? Pensando no Brasil como um país para o private equity, para a mineração, comparando com outras nações. A gente mencionou também um pouquinho antes da call, teve uma apresentação anual do Credit Suisse, que, se não me engano, foi anteontem ou ontem, que o Luiz Stuberg, da Verde Asset, uma das maiores assets do país, e o Rogério Xavier, da SPX Capital, eles levantaram umas coisas bem interessantes, assim. Eles comparando, né, os países do BRICS, principalmente, eles falaram assim, olha, a China é um lugar muito difícil de se investir. A Índia é complexa pra caramba e muito cara. A Rússia é fora de cogitação, né? Investir na Rússia nessa loucura aí. Nesse contexto, nesse cenário, só sobra o Brasil de país emergente. Então, claro, o Brasil tem os poréns dele, tudo a ser resolvido, né? Todo o dever de casa a ser feito, mas é uma perspectiva interessante, assim. O Brasil meio que ele destoa um pouco dessas outras nações. E eles levantaram até um ponto legal, a gente comentou também, teve um movimento muito grande da Bolsa, de entrada de 30 bi, 32 bi no início do ano, e eles falam assim, olha, quem sabe isso não foi alguma relocação de investimento desses países
para o Brasil já. Então, assim, é uma outra sinalização, sabe? E aí, pensando agora, eu acho que é meu último ponto, pensando agora sobre a mineração em si, a gente está passando por ter um movimento, né, de descarbonização da economia muito grande. E isso vai envolver uma revolução muito grande em tecnologia para bateria, em infraestrutura como um todo, para suportar isso, né, essa eletrificação. E tem estudos e projeções que demonstram que não há reservas de alguns minerais, não há reservas desses minerais suficientes para dar conta de toda essa revolução. Por exemplo, não tem cobre suficiente a partir de 2035, se não me engano, é uma coisa nesse sentido assim. Então, faz-se necessário o investimento na mineração, em pesquisa geológica, para que se descubram novas reservas, né? Já que as que atualmente existem, as medidas atualmente no mundo inteiro não darão conta de toda essa revolução, de toda a demanda que essa revolução vai trazer. E o Brasil, país minerador que é, né, com certeza ele vai ser alvo de muitos desses investimentos. E uma forma de se fazer isso, claro, é o Private Equity, é o que a gente tem começado aqui enquanto empresa brasileira. Então, sem sombra de dúvida, é uma alternativa que eu acho que vai se consolidar e vai crescer muito nesses próximos anos, por causa de todas essas tendências, por causa de todos esses vieses que talvez exista pelo país e tudo, mas a gente acredita muito nessa modalidade de investimento para a mineração, sabe? E a gente pensa assim, igual você falou, não é uma perspectiva para 2022, para 2023, é uma coisa de longo prazo, é uma coisa que com certeza vai ser perene, pelo menos para as próximas décadas. Maravilha, Eduardo. O Lucas tinha levantado a possibilidade aqui de uma intervenção, ele comentou com a gente. Lucas? Eu acho que não há necessidade, não. Pelo avançar da hora, faz mais uma pergunta para ele. Acho que o pessoal está querendo mais ouvir o Eduardo aí. Eduardo, acho que a gente podia passar agora para as perguntas do pessoal. Inclusive, vamos chamar o pessoal que está por aqui. Se vocês tiverem, pessoal, alguma pergunta que vocês queiram fazer, agora é a hora, viu? Porque daqui a pouco... Fome, né? Tô brincando. Se vocês quiserem, façam suas perguntas aí, que o Eduardo aí para responder mesmo. Para tentar responder. Pois é. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcos. É o Marcos. O Eduardo, parabéns a todos. O Eduardo, nós estamos vendo aí também que o setor de mineração ele vem passando por um crivo, digamos assim, muito forte, mais do que já era, né, anteriormente, quando a gente foca um pouco a sociedade. Né? A sociedade está mais atenta, a sociedade está cobrando mais, né? E os órgãos reguladores têm se sentido um pouco mais pressionados, né, com toda essa cobrança da sociedade sobre a atividade de mineração. Para vocês, né, para a OR, como isso tem repercutido, isso tem causado algum não cuidado, talvez necessitado de um esforço maior ou de uma cautela que os investidores não sintam, de alguma forma, toda essa cobrança, todo esse impacto das tragédias que foram nesses últimos anos. Isso tem feito com que eles tenham ficado um pouco mais preocupados com o resultado futuro dos investimentos, ou isso não impactou muito nessas ações, nos investimentos no mercado interno? Valeu pela pergunta, Marcos. Obrigado, viu? Se a gente pensar no foco principal da OR, que são os projetos de pesquisa mineral, eles têm um risco de ESG muito baixo, porque, na verdade,
o processo de pesquisa mineral ele é um grão de areia comparado com a operação de uma mina, sabe? Mas eu concordo com você plenamente, assim, o escrutínio está muito mais pesado. Hoje você tem, por exemplo, uma coisa que é muito triste, assim, na verdade, tudo que aconteceu, obviamente, é muito triste também, né? Todos os fatos ocorridos aí que a gente viu são muito tristes. Mas acontece uma coisa hoje que muitas vezes um procurador ou enfim, alguém do judiciário prefere muitas vezes uma medida mais brusca, mais rígida de suspender uma licença de operação, por exemplo, antes de analisar determinado fato, sabe? Antes de analisar determinada denúncia, enfim. Justamente porque ele também não quer assumir essa responsabilidade. Eu entendo o lado dele também, claro, mas talvez a gente precise de um outro tipo de organização por parte desses órgãos federais, sabe? Pensando pelo lado do investidor, de novo, no nosso foco principal, a gente não tem tanto problema, mas é fato que a gente encontra sim questões em relação a isso. Se você pensar, analisando não só os eventos ocorridos, mas o licenciamento de uma mineração como um todo, mesmo num período pretérito a esses eventos. Hoje, você tem casos em que uma mina pequena, uma mina com produção baixa, com impacto ambiental baixíssimo, mas todo 100% compensado e tudo, uma mina leva, tem casos de 7, 8 anos para se licenciar. Então, assim, claro, a gente sabe que todo esse processo, todo esse escrutínio, como eu disse, ele é necessário e a gente defende ele. Mas a gente defende que ele seja mais ágil, sabe? Que ele aconteça de uma forma mais célere. Claro, sem perder critérios, sem perder qualidade. Mas ele tem que acontecer de uma forma mais rápida, porque o investimento na mineração é um investimento de longo prazo, sim, mas esse capital ele não tolera muito ineficiência. É um investimento de longo prazo, de novo, mas que não tolera atrasos por questões de ineficiência. Então, assim, acho que a gente tem uma lacuna ou a preencher ou uma corrente a romper em relação a talvez grande parte dos investidores sobre esses aspectos, essas dificuldades que a gente tem na mineração aqui no Brasil, mas, por outro lado, a gente já tem investidores com bastante capital que já investem em mineração, que já conhecem dessas situações, desses poréns, e que eu acho que hoje são realmente a grande engrenagem desse setor. Mas eu concordo, a gente tem que, com certeza, mudar alguma coisa na nossa regulação, na nossa forma de trabalhar, para que a gente possa abarcar mais investidores na mineração brasileira. Perfeito, Eduardo. Obrigado pela explanação. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, então eu vou passar para o nosso... Enfim, né? Antes de tudo, né? Antes de passar para o sorteio do livro, que eu tinha comentado, inclusive, com a Bruna, que estava aí mais cedo, a gente gostaria de, né, já nesse nosso primeiro evento, inaugurar um momento aqui legal com os nossos convidados, que é o momento em que eles indicam para a gente um livro. Acho que isso vai ser legal. Eduardo, você tem algum em mente que você queira indicar, seja na matéria aí de mineração, de private equity, ou um livro geral? Conta para a gente. Olha, você me pegou de surpresa, viu, Juan? Mas eu tô lendo... Bom, na verdade, tem um livro que eu gosto muito, né, que chama O Mercadores da Noite, né? Não é sobre mineração, mas é sobre um investidor. Então, assim, é um livro que eu gosto muito. E tem um outro que eu estou lendo agora, que também assim, não tem nada a ver com mineração, que se chama Torto Arado. Ele fala muito sertão, enfim. Nenhum livro técnico, só romance mesmo. São os melhores por aí, né? Legal. Bom, então tá aí, o Eduardo comentou com a gente. O primeiro é Mercados da Noite, só para Mercadores da Noite. E o segundo?
Torto Arado. Torto Arado. Depois a gente coloca no nosso post lá. Legal. Pessoal, agora a gente vai fazer um momento aqui rapidinho de sorteio do livro. Deixa eu pegar o nome das pessoas aqui. Bruna Letícia, Larissa Marcos, Vitor e Rafael. Vamos lá. Como é que eu compartilho aqui? Ixi, eu sou ruim de Zoom. Estou acostumado com Teams do dia a dia. Mas quem saiu aqui, ó, no meu, pelo que eu estou vendo aqui, Larissa Dantas. Você está aí? Larissa? Sim, aham. Então, Larissa. Ô, Uric, mostra pra gente o livro. Está com ele aí? Não deu para descer para pegar, mas a gente coloca lá no stories do Conta pra gente o nome do livro, só para o Uric, sabe, spoiler o parênteses aqui, a Larissa pode ficar tranquilo. O Uric, ele tá terminando de ler o livro, aí nós vamos embrulhar novamente e te mandaremos. Muito obrigada. Tô brincando, essa versão é nova, a gente vai mandar pela Amazon. Depois você procura a gente pelo Instagram ali, pelo direct, e aí a gente acerta com você, tá bom? Mas então, pessoal... Obrigada. Imagina. Obrigado a você. Obrigado a todos pela presença, todo mundo que veio compartilhar aqui desse conteúdo com a gente. Novamente, é o nosso primeiro webinar aqui do SENC. A gente está muito feliz de inaugurar esse primeiro evento com vocês, aberto a público. A gente tem a intenção de fazer isso aqui mais vezes, né? Para chamar vocês vezes para conhecer dessa nossa matéria, que é o mercado de capitais, que é o mercado financeiro. Lembrar que Minas Gerais tem sim um potencial gigante, o Eduardo aí é um exemplo, a Hora é um exemplo para a gente, de que tem muito pano para manga em Minas Gerais também, que a gente tem muito a crescer. Pessoal, obrigado a todos. Eduardo, principalmente a você, obrigado pela participação nesse nosso evento. A gente quer te convidar futuramente para vir novamente, tá? Fique tranquilo aí que o convite vai chegar e a gente espera que possa crescer junto com você também. Obrigado, pessoal. Valeu pelo convite e contem com a gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, ótimo estar com vocês. Obrigado, gente. Boa noite para você. Parabéns. Até mais, pessoal.